E aí, meu povo, que alegria estar aqui com você novamente. Professora Elisângela, que bom te encontrar aqui. Hoje nós vamos conversar sobre a fotossíntese, a respiração e a transpiração das plantas, né? Vamos ver como que isso ocorre. Então, vem aqui comigo, vamos conferir. Chama a família, chama todo mundo, empurra o sofá, senta no chão, abre o teu caderno de ciências. Vamos fazer algumas anotações e vamos juntos, então, mergulhar, então, nesse assunto muito bacana. Primeiro, o nosso objetivo, entender os processos da fotossíntese, respiração e transpiração da planta, ok? Esse é o nosso objetivo da aula de hoje. Vamos observar essa imagem aqui? Vem aqui comigo, ó. Vamos observar? As árvores, observando essa imagem aqui. As árvores, como seres vivos, também precisam crescer e se desenvolver. Concorda comigo? É um ser vivo, então ela tem essa necessidade. Aí eu pergunto para você, do que elas necessitam para crescer? O que é necessário para o crescimento da planta? Pensa um pouquinho, conversa com a família, com os colegas sobre isso aí e a gente já volta para falar mais sobre esse assunto. Até daqui a pouco. Olá, voltei, conversou aí, fez um social com a família, com os colegas, discutiram aí sobre essa necessidade que a planta tem dela crescer e o que elas necessitam? Elas necessitam se alimentar. Como isso, professora? Não consigo observar a boca ali. Claro que não, nós estamos falando de uma outra espécie, mas nós estamos falando de um ser vivo e ela precisa sim se alimentar. E ela faz isso como? Através do processo que nós chamamos de fotossíntese. Maravilha, esse processo envolve várias substâncias e está aí o ponto principal da alimentação das plantas. Muito bem, nós vamos falar agora de uma substância bem específica que ela utiliza, uma das, né? Então, como já falamos, são organismos vivos, são seres vivos que produzem o próprio alimento, diferente de nós, seres humanos. É isso mesmo, porque nós não produzimos o nosso próprio alimento, nós preparamos. Então, as plantas são esses organismos vivos com essa capacidade linda, maravilhosa de produzir o próprio alimento através da fotossíntese. E ela utiliza a luz solar, a energia da luz solar, tá? Então, por meio desse processo da fotossíntese, ela utiliza a luz solar. É uma das substâncias que ela utiliza. Por conta da planta produzir o próprio alimento, nós a chamamos de seres produtores. Está ali na base da cadeia alimentar, exatamente, inicia-se ali por ela, né? Produzindo o próprio alimento. São chamados de produtores e também são chamados de organismos autotróficos ou autótrofos, né? São organismos autotróficos exatamente por produzir o próprio alimento. Eles têm essa capacidade. Muito bem, aqui um esquema então da fotossíntese mostrado, né? Elas necessitam do que mesmo, professora? Já falamos, né? Da energia luminosa, a luz solar. Elas também utilizam a água que está presente no solo através das suas raízes. As raízes absorvem, elas sugam a água que está presente no solo e também elas retiram do solo outras substâncias que são de extrema importância, que são os sais minerais. Muito bem, isso através da raiz, através das folhas, este outro órgão vegetal específico que vai captar
que vai absorver o gás carbônico e a energia luminosa e vai transformar. Gente, tudo isso que eu acabei de relatar para você, nada mais do que é a fotossíntese. Esse processo lindo que ela realiza para se alimentar, disponibilizar alimento para aqueles que dela dependem e também para liberar o gás oxigênio, porque sem ele nós não vivemos. Bonito, né? E aqui essa imagem relata exatamente o que acontece na fotossíntese. A água, ela é absorvida pelas raízes, ok? Como nós já falamos e mostramos. O gás carbônico, o CO2, ele está presente no ar e ele entra na planta pelas folhas, exatamente, de um modo mais intenso, ok? Porque existem caules, outras regiões ali da planta que realizam ali a fotossíntese, mas essa função, ela está concentrada de um modo mais intenso nas folhas e através das folhas, nelas, vem cá conferir comigo, vem aqui, olha aqui, ó, tá vendo? Aqui nós vemos, a gente vê uma imagem real, digamos assim, né, uma folha tal como na realidade ali, né, a gente vê, mas aqui essa imagem, essa segunda imagem, uma imagem microscópica que está mostrando para nós o quê? Os estômatos. Gente, que coisa mais bela, né? Uma planta rica de regiões ali com funções específicas e dentro dessas regiões ainda nós encontramos estruturas que têm função mais envolvida ali ainda com o desempenho. No caso, os estômatos, né? Esse daqui, né? Um estômato aberto que está mostrando para nós a entrada do CO2 que depois vai ser transformado, liberado em oxigênio para nós. Essas plantas são top, né? Seres vivos maravilhosos. E aqui nós temos outros estômatos mostrando para nós aqui, né, no processo da transpiração, respiração, a presença de água e de O2, que é necessário aqui também nesse processo da transpiração e da respiração. E aqui no limbo, essa parte da folha, está ali a presença dos estômatos, ok? Muito bem. O processo da fotossíntese ocorre numa outra região mais específica ainda da planta, que nós chamamos de uma organela vegetal, que é o cloroplasto. Sim, os cloroplastos, eles estão ali dispersos nas folhas, né? E eles fazem o que, professora? Eles produzem a clorofila. A clorofila é a substância responsável que dá a pigmentação esverdeada para a planta. É isso mesmo. Você sabia que nós podemos fazer uma analogia com o ser humano? Nós não temos clorofila, nós não temos cloroplastos, mas nós temos outras estruturas e substâncias que nós podemos comparar. Temos os melanócitos, que produzem a melanina, que dá a cor à nossa pele, que confere a cor da nossa pele. E esses organismos maravilhosos aqui também, como as plantas, eles possuem os cloroplastos. É uma outra realidade, porque nós estamos falando de uma outra espécie. Cloroplastos produzem então a clorofila, o pigmento que dá a coloração esverdeada, captando a energia luminosa. Aqui nós temos então um exemplo de um cloroplasto, uma organela citoplasmática vegetal. Muito bem, meu povo. A energia do Sol, então, ela é utilizada nas transformações químicas que permitem a combinação da água e o gás carbônico, levando à produção do quê? Do açúcar, a glicose, essa substância nutritiva ali da planta. E vai liberar, então, o gás oxigênio, né? Que é importante para nós, representado aqui, ó, esse O2 aqui, minha gente, tá? O oxigênio e também da água. Então, aqui a gente tem o esqueminha aqui novamente, né? De um galho aqui de uma planta, né? Mostrando aqui as suas hastes, os seus caulezinhos, né? As folhas que a gente observa aqui, ó, energia solar entrando, água entrando, CO2 entrando e a liberação de O2 e do açúcar, ok, minha gente? Substâncias indispensáveis para a nossa sobrevivência. Muito bem. Olha que beleza que nós temos aqui. Um outro esquema fotossintético. Então aqui a gente observa um sol, a plantinha. Olha aqui, ó, a luz penetrando aqui nas folhas da planta, que coisa mais bela, né? A liberação do O2 que ocorre aqui também através das folhas. Lembrando que os estômatos estão aqui, né? Olha que a água e os sais minerais também presentes no solo que vão penetrar, vão serem sugados pelas raízes, né? Que também são estruturas importantíssimas da planta que vão sugar substâncias importantes
para ela, ok? Então, aqui um outro esquema fotossintético para a gente compreender mais ainda e intensificar a nossa compreensão e entendimento desse processo. Vamos trabalhar um pouquinho? Vem cá, vamos aqui conferir, vamos fazer uma atividade. Depois de assistir a videoaula de ciências, uma aluna, ela comentou com a mãe dela o que ela havia entendido sobre os assuntos tratados ali na aula. Então, olha o que ela comentou com a mãe. Mãe, as plantas realizam apenas fotossíntese e os animais apenas a respiração. Isso foi o que ela contou para a mãe dela. É assim que eles vivem, cada um do seu jeito. Ainda ratificou ali, afirmou. As observações da aluna, pergunto para você, essas observações estão corretas? Você concorda com essa afirmação que ela fez? Que as plantas apenas realizam fotossíntese e que os animais apenas respiram? E assim cada um vive do seu jeito, você concorda? Conta aí para mim, anota, responde, justifique a sua resposta. E eu volto daqui a pouquinho para a gente conferir junto. Até daqui a pouco. Eu voltei e voltei como? Curiosa para variar, né? E eu quero conferir aí, vamos lá, fez aí? Pediu ajuda? Você concorda aí com essa afirmação que a estudante fez aí? Contando para a mãe dela, mãe, as plantas elas realizam apenas a fotossíntese e os animais apenas respiram. Será? É assim que eles vivem, mãe, cada um do seu jeito. E essas observações dessa aluna estão corretas? Vamos aqui conferir. Não! Claro que não estão corretas, houve um equívoco aí, pois as plantas
além de realizar o processo da fotossíntese, elas também realizam o processo de respiração. Minha gente, a planta respira. E na respiração celular é produzida a energia para o desenvolvimento da planta. Então, através da mitocôndria, essa organela ali também presente nos vegetais, é que ocorre ali a respiração dela. Então, desmistificamos aí, né? Entramos num acordo e fizemos a correção aí, o mal entendido que a aluna teve. Parabéns aí pelo teu desempenho. A transpiração, ela consiste no quê? Na eliminação de água na forma de vapor, através dos estômatos. Essa eliminação de água, ela faz com que as raízes absorvam mais água do substrato. Sim, porque ela está devolvendo para o ambiente, né? Então, as raízes também vão absorver mais a água. E aqui, novamente, essa imagem bonita mostrando para nós a presença dos estômatos, que são eles, então, que realizam a transpiração. O açúcar, gente, produzido pela fotossíntese, ele é aproveitado como uma fonte de energia para a planta durante o processo da respiração celular. Então, veja bem, ocorre então, ali durante a respiração celular, nessa organela ali vegetal, que nós estamos falando, ocorre ali então o processo da respiração celular e junto com isso aí, a produção do açúcar, ok? Então, isso ocorre ali a partir das mitocôndrias, ou seja, a partir da respiração celular que ocorre nessa organela. Muito bem, meu povo. São necessárias, gente, algumas transformações químicas. Isso mesmo, ocorre as transformações químicas aqui na fotossíntese, né? O que ocorre? Para que a energia seja liberada. Sim, é necessário. O açúcar, que está mostrado aqui para nós, a fórmula química da glicose, essa substância produzida, né? São essas substâncias, são esses elementos químicos aqui que estão presentes nessa fórmula aqui da glicose, do açúcar. Ele é convertido em substâncias mais simples, isso mesmo, na presença de quem? Do oxigênio, o O2, liberando a energia. Então aqui, nós temos um esqueminha, nós temos duas estruturas vegetais aqui, o cloroplasto, né? Que produz ali aquele pigmento verde, a clorofila, o processo da fotossíntese acontecendo. Aqui nós temos a transformação química que nós mencionamos, a respiração que ocorre então através de quem? Da mitocôndria. Muito bem, galera. E na respiração? A planta consome o açúcar. Na respiração, a planta consome o açúcar e o oxigênio, liberando energia, produzindo a água e o gás carbônico, ok? Como mostra aqui para nós, então, nesse esquema. Cloroplasto, a fotossíntese acontecendo, a transformação química, a energia luminosa aqui sendo captada, né? A mitocôndria, então, que vai realizar o que mesmo? A respiração celular. Muito bem, meu povo. A energia, ela é utilizada na realização de todas as funções vitais da planta, incluindo o crescimento, certo? A fotossíntese, ela é utilizada para quê? Não só para alimentar, mas a planta precisa desse processo para ela crescer, se desenvolver, se reproduzir, não é? Já a água e o gás carbônico, eles são liberados pelos estômatos e voltam para o ambiente, ok? Diferentemente da fotossíntese, a respiração das plantas acontece sem a dependência de luz, ok? Então, para a fotossíntese acontecer, é preciso a presença de luz. Porém, para a respiração, não é necessário a presença de luz. É um processo constante que ocorre, a respiração da planta, a respiração celular, né? Então, aqui nós temos essa primeira imagem, que está mostrando aqui para nós o esquema da fotossíntese, presença de luz solar e a respiração. Ela é constante, ocorre de dia e de noite, né? Olha a lua aqui já mostrando para nós que está à noite, mas está acontecendo a respiração, ok? Muito bem, bora trabalhar? Bora lá. Muitas pessoas acreditam que não podem, que nós não podemos dormir em quartos com plantas, pois elas liberam um gás à noite que nos faria mal. Considerando os processos de fotossíntese e da respiração celular na planta, eu quero que você responda uma pergunta aí. Qual desses dois processos ocorre na situação descrita? Anota rapidinho, vai lá, chama o povo, faz todo mundo junto, vou dar um tempinho e já volto para conferirmos. Até já!
Oi, eu voltei, come here, venha comigo. Então, considerando o processo da fotossíntese e da respiração celular na planta, você já respondeu aí, né? Qual desses dois processos ocorre na descrição descrita aqui, né? Na situação descrita, não há luz, apenas quando ocorre a respiração celular. Então, a respiração celular é independente de luz, não precisa. Ela é constante e não depende da luz, né? Já o caso da fotossíntese precisa de luz. Então, na respiração celular, o processo, por ser constante, não depende de luz. Muito bem, o que nós vimos na aula de hoje? Nós vimos os conceitos dos seres autótrofos, o conceito dos seres produtores, o conceito de fotossíntese, o conceito de transpiração nas plantas, o conceito de respiração nas plantas. Eu espero que você tenha gostado da aula, porque eu gostei muito e eu já estou ansiosa para te encontrar no nosso próximo assunto. Até lá!